Olá, meus amigos e amigas PMs e POs de todo o Brasil. Eu sou Alex Vonica, eu sou filósofo russo de produtos e você está em mais um one-on-one de produto do Product Drops, que é o seu canal de vídeos do Product Gurus, que é aquele podcast famoso que você já conhece. E bom, para o one-on-one de hoje, nós vamos trazer aqui a Thaís. A Thaís que não é qualquer pessoa não. Além de uma formação acadêmica sensacional, ela já passou pelo Google, já passou pela Apple, já passou pela Amazon, e já seria bom demais se parasse por aí. Mas além disso, ela ainda passou pela ACE, aceleradora de startups, ela passou pela Gympass e hoje ela é GPM no grupo Droga Raia. E vai ser incrível falar com ela, porque além de tudo, ela também é mentora na comunidade Mulheres de Produto e a gente tem muito para falar sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, eu já vou trazer para cá a Thaís, porque o one-on-one de produto hoje está incrível. Ei, Thaís Bueno, bem-vinda ao Product Drops. Legal, tudo bem? Tudo bom demais. Thaís, assim, eu sempre começo apresentando as pessoas. Eu falei que a gente não está falando com qualquer pessoa hoje, a gente está falando com alguém que já passou pela Apple, Amazon, Google, Gympass, que hoje é GPM no grupo Droga Raia. Mas quem é a Thaís, pela Thaís? A Thais é uma pessoa um pouco impaciente, bastante ansiosa, mas já melhorou muito. E uma pessoa que gosta muito de aprender. É muito curiosa e já mudou de carreira e de empresa algumas vezes na vida. Muito bom. Essa mudança de carreira que traz a bagagem toda, a experiência toda que você tem, né? E aí, como eu falei de algumas empresas, até tipo, teve consultoria, tem startup, tem empresa grande. Tipo, como é que é trabalhar nesses lugares? Como é que é fazer produto nesses lugares? Então, mas eu não tive sempre em produtos, tá? Eu acho que isso é importante que a gente diga. Eu sou jornalista de formação, eu comecei a minha carreira na área de que a gente hoje chama sofisticadamente de Customer Success. Mas eu ficava respondendo no 0800 de Google AdWords no Brasil em 2006. Esse foi meu primeiro emprego. Depois eu fui gerente de contas, trabalhei em vendas muitos anos, fui executiva de marketing. Aí me deu o clique de que essa área de produto é bem interessante. E aí eu fui movimentando a minha carreira desde 2012 com produto e 2014 como PM. Eu fui indo pelas beiradas, né? Mas eu não tive sempre em produtos e tecnologia, não. Embora eu sempre tivesse gostado muito de tecnologia. Tanto que meu primeiro emprego foi numa empresa de tecnologia. É maravilhoso. E independente de ser produto ou essas experiências mais anteriores que você tem, o que você pode dizer de diferença assim, de ambiente, de local de trabalho, sabe, entre startups versus consultorias versus big techs versus big companies mais tradicionais assim? Eu acho que assim, eu falei isso, falo sempre isso. Pessoas boas tem em todos os lugares. E a gente aprende muito em todos os lugares. O que muda muito é a nossa percepção sobre a realidade, sobre o jeito de trabalhar. No Google, a gente tem uma cultura. O Google tem uma cultura muito forte, né? Eu acho que isso gerou muitos livros, muitas melhores práticas de RH. Então, aquilo que a gente lê sobre trabalho em equipe, sobre ter um pensamento arrojado, isso é absolutamente verdadeiro em todas as divisões da companhia. Claro que só que isso gera uma competitividade muito forte entre as pessoas, apesar de haver uma colaboração muito grande também. Isso é um pouco a tônica de todas as big techs. Eu diria que a Amazon é um pouquinho diferente, ela tem uma valorização do comportamento individual mais forte. Agora, em relação às organizações tradicionais que estão passando por transformação digital, elas são organizações absolutamente atípicas na cultura, ou seja, cada empresa tem a sua cultura, o varejo tem uma cultura, o Walmart tem uma cultura, a Raia Drogasil tem uma cultura fortíssima de cuidar de pessoas, e aí a gente entende as características peculiares de cada transformação digital, que é basicamente ter que trabalhar com sistemas legados, ter ambientes em ter que fazer muitas coisas em pouquíssimo tempo, ter que ter uma aderência a compliances e uma disputa também pelo pool de talentos, né? Então, você tem que trazer muitas pessoas boas do mercado para combinar com os talentos internos e fazer aquele caldeirão. Isso são características de todas elas. Agora, as startups, meu caro, as startups são outra coisa. Aí, realmente,
Na startup, você se prepara para trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Não que você não vai trabalhar numa grande empresa, não. Muitas vezes na raia tem chegado perto disso. Mas a verdade é que a startup, ela tem é o que eu falo, ela tem uma pista muito curta. Então, as coisas realmente precisam acontecer a cada semana, a cada mês, que também é verdade nas corporações. Mas na startup, o dinheiro, ele realmente acaba. Agora, se a gente entender que a gente está num mundo em crise, e que a pressão por resultados é enorme e que as grandes empresas também não podem desperdiçar recursos, eu acho que elas têm aprendido muito com as startups. Então, eu diria que o modelo está começando a se aproximar bastante. Pô, o mercado vai amadurecendo, né? Não sei, eu passei pela Editora Abril e eu peguei uma fase, por exemplo, de crescimento gigante, de alto investimento em tecnologia, em digitalização, mas que os modelos de negócio ainda não eram assim tão flexíveis, e a gente tinha uma competição entre o digital e o modelo revista muito grande ainda, a cabeça das pessoas, dos grandes diretores ainda não tinham entendido essa dinâmica, e aconteceu o que aconteceu. E aí talvez esses fracassos também ajudem a gente a amadurecer, né? Tipo, outras empresas não querem passar pela história que a Abril passou de, cara, desligar um monte de gente, desligar marcas, de não conseguir encarar a digitalização do mercado, né? Eu acho que isso vai ajudando essas empresas grandes também. Foi muito triste o que aconteceu com a Abril, né? Você sabe que eu sou jornalista, e eu acabei indo para a área de Customer Success porque eu não passei nenhum dos programas de trainee de jornalismo, inclusive o da Abril. E eu assinava várias das revistas. E aí, quando acabou, eu tive que remanejar as minhas assinaturas em outros títulos que ficaram. E eu assinava Exame, Exame ainda mantive, né? Mas assinava Exame, AL, um monte de revista. Eu sou das pessoas que ainda lê revista e assina jornal. Muito louco. Diria ainda que não é que a startup mata a empresa grande, mas elas promovem uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, se a grande não seguir, aí ferrou, né? Exatamente, exatamente. Todas as grandes querem ser líderes e elas se veem numa posição muito desconfortável quando elas têm que ser seguidoras. Interessante. Essa é uma frase muito boa. Esse desconforto em ser seguidor é muito, muito bom, muito interessante. Mas, Thaís, além de tudo isso, você também é mentora na comunidade Mulher de Produto e você é mulher. Como é ser mulher nesse contexto todo? O que você pode contar pra gente? Eu gosto muito de ser mulher. Eu não me vejo sendo, sabe? Mas eu acho que essa divisão de gêneros cada vez mais não está fazendo diferença, sabe? Mas ela ainda faz no dia a dia. Então, assim, ser mulher, às vezes, é ter que gritar mais alto numa reunião para ser ouvida. Ser mulher, em alguns contextos, é ter um salário menor. Ser mulher é ter que estudar muito. Eu não gostei quando a Cris Junqueira falou que você tem que se preparar mais naquele Roda Viva, né? Mas, infelizmente, ela tem um ponto de razão, que não justifica, mas é verdade. Então, assim, na minha vida eu tive que me preparar muito. Eu não posso falar pelos homens, mas acontece. Então, assim, eu tive que fazer um curso, depois fazer outra pós, depois fazer uma outra faculdade, depois ir por uma terceira faculdade, fazer não sei quantas coisas. Isso é muito da minha característica pessoal. Eu acredito muito em conhecimento. Mas a grande verdade é que existe também uma necessidade muito grande de profissionais de todas as áreas estarem preparados. Mas eu percebo que com as mulheres a barra é sempre um pouquinho mais alta, ou talvez a gente se cobre mais. Eu acredito que a gente também se cobra muito. Eu vejo as mulheres sempre achando que, sempre não que é uma palavra forte, mas as mulheres muitas vezes acham que não é suficiente o que elas fazem, elas acham que elas deveriam estar talvez dando mais atenção para esse ou aquele aspecto. Eu acho que nasce uma mulher e nasce a culpa, sabe? A gente está sempre um pouco culpada porque não deu atenção para o filho, se a gente tem filho, culpada porque não deu atenção para o marido, se a gente tem filho e marido, culpada porque não deu atenção para o namorado, culpada porque os nossos pais começam a envelhecer e a gente gostaria de estar mais presente com eles, culpada porque a gente pulou aquela aula de musculação ou de spinning porque tinha que fazer uma reunião ou porque queria dormir um pouquinho mais, culpada porque a gente come um pouquinho a mais do que devia e aí fica um pouquinho mais cheinha. A mulher tem muitas culpas e a gente se cobra muito. Mas eu acho que a sociedade cobra muito as mulheres também. Se a pressão não é, poderia dizer que se a pressão não é externa, ela é interna, e na maioria das vezes, ao mesmo tempo, dos dois lados. Exatamente. A Melinda Gates escreveu um livro muito bom,
sobre feminismo, eu tive a oportunidade de ler, ele se chama Tempo de Voar. E ela fala que a inclusão da sociedade, a transformação da sociedade, ela passa pela inclusão dos extremos. Os extremos têm que ser levados para o centro. E boa parte desses extremos estão representados por mulheres, principalmente mulheres em países em desenvolvimento, que é grande parte da plataforma do que ela faz na fundação com o Bill, que é o esposo dela. Então, o que ela diz é, se precisamos falar de combate à pobreza, precisamos falar de controle de natalidade. Isso tem que ser feito com a mulher. Se precisamos falar de inclusão da mulher no mercado de trabalho, precisamos falar de uma divisão equilibrada de tarefas domésticas dentro da casa. Então, tudo passa pela mulher. E uma frase, ou um dos capítulos desse livro que fala que me deu muitos insights, é que assim, quem escreve as regras do mercado de trabalho, do controle de natalidade e até do aborto, são as pessoas que não são as mulheres. Ou seja, são os homens. Então, ela pontua muito isso, que a mudança, se ela existir, no dia que ela existir, ela só vai acontecer no dia em que a gente colocar as mulheres naquela posição de escreverem também as regras. E não que elas vão escrever as regras sozinhas, mas elas vão escrever junto com outras pessoas, junto com os homens, né? Ou com, enfim, N pessoas. E não só as mulheres brancas também. Tem que ser as mulheres de todas as classes, de todas as etnias. E eu concordo absolutamente. A gente vai ter que chegar lá e mudar a regra do jogo. Porque essa nossa dinâmica de trabalho das 9 às 6, com 1 hora de almoço, ela não foi feita por e para a mulher. A obrigatoriedade de estar no escritório às 9, agora não temos mais escritório, mas de estar online às 9, significa que provavelmente alguém já deixou os filhos na escola. E esse alguém não necessariamente é o homem. E essa 1 hora de almoço, ela não é de alguém que está cozinhando. E geralmente, será que são os homens que estão cozinhando? Então, tudo passa por isso. E se temos um homem e uma mulher que não estão deixando os filhos na escola e não estão cozinhando, tem uma terceira pessoa fazendo aquilo. Então, assim, tudo isso é toda uma reorganização. Eu queria contar uma história engraçada, eu não sei se dá tempo. Dá todo o tempo para você. Aqui na minha casa, tinha uma pessoa que vinha 2 vezes por semana me ajudar. Eu sempre morei sozinha, já há muitos anos, né? E eu gosto das coisinhas mais ou menos no jeito. A pessoa que vinha aqui, a Alda, que é uma pessoa maravilhosa, não sei se ela vai ver esse vídeo, mas eu vou mandar para ela. Ela me ajudava 2 vezes por semana no meio período, porque ela ia e vinha. Ela teve que reorganizar toda a agenda dela, porque a pessoa em que ela trabalhava das 9 às 6 ou das 7 às 4 está ficando em casa fazendo home office. Essa pessoa tem um filho e ela está ajudando esse casal com o filho. Isso significa que ela não vem mais na minha casa 2 vezes por semana. Ou seja, a minha casa começou a ficar um pouco mais bagunçada do que eu gostaria. Junto com isso, eu comecei a morar junto com meu namorado. E aí o volume de serviço aumentou. A gente percebeu que os pratinhos estavam caindo. Eu tive que fazer toda uma organização na minha casa, uma redivisão de algumas tarefas, e a gente contratou uma pessoa um dia a mais para nos ajudar, porque nós dois trabalhamos muito. Então, assim, se eu estou aqui conversando com você, é porque uma outra mulher já me ajudou a deixar a casa em ordem, e essa outra mulher deixou os filhos dela em algum lugar que a gente não sabe com quem. Então, assim, quando a gente movimenta uma mulher, a gente precisa movimentar várias outras, né? Por isso que muitas das plataformas das feministas é que a creche não tem que ser das 9 às 6, ela precisa ter turnos estendidos para que as mulheres possam trabalhar, e inclusive possam estudar à noite algumas vezes. Então, veja que a questão é bastante complexa. É muito, muito complexo. E é muito forte tudo isso que você falou. E exige uma reflexão profunda de todo mundo para que a E gente eu sou uma possa... mulher tão privilegiada, né? Porque eu posso reorganizar a minha agenda e o meu orçamento para trazer uma outra pessoa para me ajudar. E quem não pode? Pois é. Eu achei bárbaro o que você falou, porque se você está conseguindo fazer isso, e se eu também estou conseguindo fazer isso, é porque tem uma outra pessoa que está fazendo alguma outra coisa. E a cadeia, ela é gigantesca, assim. É muito difícil de mensurar o tamanho dessa cadeia. A gente tem visto nas notícias em que a taxa de ocupação de mulheres ela é a menor nos últimos 30 anos. Sabe por quê? Porque as mulheres não têm a escola, não têm rede de apoio, não têm creche, e elas estão tendo que ficar em casa sem trabalhar.
Difícil, isso é muito difícil. Quando a gente fala dessas coisas é até complicado para eu conseguir pivotar assim, para a gente tocar o negócio, porque realmente mexe muito. Eu penso muito sobre isso, sabia? Fico pensando. Eu sou muito E, privilegiada, eu só agradeço, mas isso não me deixa de ver as situações das pessoas e ter empatia. Mas exatamente. eu me pergunto até que ponto eu posso ir, né? Eu acredito que pago acima do mercado para as pessoas que vêm aqui e ajudo da maneira que posso, mas não sei se isso é suficiente, acho que não. Não estou promovendo transformações estruturais. Mas talvez aí tenha um ponto, né? A gente batendo esse papo aqui, e até desviando um pouco de produto, e depois a gente volta, não tem problema, mas porque essas causas são importantes, precisam ser faladas. O que você acha que a gente poderia fazer para começar a mudar isso de uma maneira mais estrutural, como você mesmo comentou? As mulheres precisam estudar. Não sei se mais do que os homens, mas elas precisam estudar. Elas precisam ser donas do nariz delas. E elas precisam ter renda. Isso é fato. Então, assim, como a gente vai conseguir isso com programas públicos é uma grande discussão. Tem muitas maneiras disso acontecer, mas eu acredito fortemente que o caminho da inclusão, primeiro, assim, é poder entrar no jogo. Esse é o primeiro ponto. As mulheres precisam estudar. As mulheres precisam também, e as empresas têm um papel nisso, fazer mais programas para colocar as mulheres em áreas técnicas. Quando eu estava trabalhando em 2010 com relações públicas no Google, eu estive à frente de um projeto junto com o Bertier, que é o líder de engenharia lá de Belo Horizonte, sobre inclusão de mulheres em tecnologia. Eles iam em escolas, dar uma série de palestras para as mulheres conhecerem mais a carreira, porque o que eles tratavam é que o impeditivo não é no mercado de trabalho, mas as mulheres nem sequer consideram as áreas técnicas. E ele falava, Thaís, você fez USP, né? Você passou bem, né? Porque jornalismo é um curso concorrido, Bertier. Por que você não escolheu ciência da computação? Eu falei, olha, eu não sei. Porque eu acho que não tem jeito. Ele, como não tem? Não sei. Você nem considerou, né? Eu falei, eu não considerei. O engraçado é que agora eu tô fazendo faculdade em tecnologia, né? Mais de 15 anos depois, quase. Mas é verdade, nem estava no meu radar. A gente não pensa nas coisas quando elas acontecem. Então, acho que essa é a primeira ação. As empresas têm um papel. A universidade tem outro também. Lá na minha empresa, a gente está fazendo algo que é muito bacana e muito inclusivo. A gente abriu um programa de formação de desenvolvedoras, formamos a primeira turma com 20 mulheres, só para mulheres, tá? E, então, a gente abriu para o mercado, mas estamos trazendo pessoas também de dentro da empresa. E isso é algo super bacana, porque muitas das posições, muitas não, a maior parte das posições da minha área não pede curso superior e não tem exigência de diploma. Então, assim, se a gente abre um programa para capacitar mulheres, e só mulheres, a gente já estamos tirando aquela primeira barreira, porque alguém que está dentro da empresa fala, acho que essa empresa é muito bacana, eu posso fazer isso. Então, imagina uma mulher que está vindo ou da área administrativa, ou mesmo das nossas farmácias, e fazer um curso, já está super legal. E a ideia é que a gente aproveite, porque isso também é um ponto positivo. A capacidade que as empresas precisam, né, de trazer desenvolvedores é muito diferente da que elas conseguem contratar. Então, elas já estão considerando formar, e a gente está fazendo esse trabalho. Então, acredito muito nisso. Agora, se você é uma mulher que já tem uma situação um pouco diferente, ou seja, você já pode fazer uma outra faculdade, hoje em dia o EAD, ele encurtou muitas distâncias, né? O meu curso de TI, ele é um curso, ele é um tecnólogo, tá? Mas eu posso estender para sistema se eu quiser, não sei se eu vou fazer isso, mas vou pensar. Ele é absolutamente EAD. Então, eu também não preciso sair da minha casa para ter uma educação superior ou mudar de carreira. E a área de tecnologia é maravilhosa para mulheres, né? Do ponto de vista de gestão de tempo, do ponto de vista de perspectivas. Então, esse é um papel interessante. Agora, a gente ainda não é maioria. Então, assim, hoje, se uma mulher entrar na área de tecnologia, vai ter uma série de códigos que ela vai precisar se adaptar. E, em algumas circunstâncias, ela vai ser crítica e talvez até questionar. Mas o importante é estar lá, correto? É interessante isso, porque também me parece que tem o lance do círculo virtuoso, e falando de representatividade, né? Não só aquela da capa de revista, daquela até algumas vezes idealizada, mas a micro representatividade que acontece na comunidade, né? É aquela mulher que conhece outras mulheres e que essas mulheres falam, olha onde ela está,
outras mulheres que te conhecem, por exemplo, que trabalham com produto e dentro da sua comunidade, dentro do espaço onde você tem fala, né? Putz, olha lá, a Thaís está lá, era GPM numa empresa, e uma empresa que tem um programa XYZ. Então, essa representatividade na comunidade do dia a dia, na comunidade real, né? Exatamente. E está acontecendo, já está acontecendo. Eu tenho a honra de trabalhar com mulheres incríveis dentro da minha própria estrutura, seja líderes de produtos, seja agilistas, que vieram de áreas técnicas, arquitetas também. Então, assim, estamos vencendo aos poucos. Mas tem um ponto interessante também a ser dito. No livro da Melinda, ela fala que a representatividade das mulheres em TI foi caindo ao longo dos anos. Quando ela se formou, as mulheres eram por volta de 20 a 30% das formandas e, de repente, nos Estados Unidos, elas caíram para 13, 12% nos dias de hoje. Esse número foi diminuindo. A gente precisa voltar a fazer esse movimento. Eu acredito que agora vamos ter algumas mudanças nos próximos anos, porque as mulheres estão mais ativas e mais atuantes sobre as possibilidades, né, e sobre o que pode ser feito. A gente tem mulheres assim que são incríveis na área de produto. A gente tem a Teresa Torres, a gente tem a Cláudia Madergan, que é minha par, head de design lá na RD, que é uma mulher que me inspira muito. E ela é uma líder feminina. Inclusive, finalizou ontem um curso sobre liderança em design. E havia várias mulheres na sala. Então, eu sinto que estamos tendo avanços, sim. Ainda pequenos, talvez, ou talvez não na velocidade que a gente gostaria. Mas eu acredito que 10 anos para frente vai ser bem melhor do que hoje. Por favor, continua. Eu lembrei também de dizer que nos conselhos das empresas o número ainda é baixo, mas em algumas circunstâncias ou em algumas empresas esses números têm sido aumentados por conta de estatutos, que pregam que as mulheres têm que ter um número X de cadeiras, né? Não por cota, mas por determinação do próprio conselho. Também são movimentos interessantes, a gente tem visto muitas evoluções. Muito bom, muito bom. Eu gravei um ano com o Bernard recentemente, e lá ele comentou um pouco sobre o curso que ele dá, dos produtos incríveis, Bernard de Luna, e também sobre as mentorias que ele dá. Ele falou que o número de mulheres em produto tem aumentado pelo menos o que ele pode ter de amostragem ali no curso que ele dá. E que talvez isso fosse um movimento que precede uma nova onda dentro da nossa comunidade de produto. Que a gente vai ter mais mulheres, mas a gente vai participando das discussões. O que você acha? Eu acredito fortemente. Eu sou bastante otimista. Acredito que vai melhorar muito. Porque sempre estudamos mais. Em qualquer área, somos as que mais estudam. E a gente se qualifica. Então, eu acho que vamos conseguir. E temos exemplos muito bons na comunidade hoje, né? Acho que vamos muito pelo exemplo. Você ter exemplos positivos na comunidade. A gente tem a Isis também lá do Iris, né? Desculpa. A gente tem a Iris do Easy Invest, que também é uma liderança super inspiradora. Teremos mais números. Eu acredito que quando eu fiz o meu curso na Terra, isso foi mais ou menos, acho que há um ano e pouco, eu lembro que a turma estava bem 50-50. Que bom, que bom. Temos que trabalhar para isso. E você comentou que você é uma pessoa otimista, por natureza, mas será que tem alguns exemplos do dia a dia de trabalho que você poderia colocar aqui de coisas que talvez não sejam tão legais assim, para que, quem sabe, as outras pessoas que estão nos escutando, os outros homens que participam, enfim, dos contextos de trabalho, possam aprender com esses exemplos não tão bons? Olha, parafraseando a minha colega Cláudia, ela diz que a liderança dá o tom, né? Então, eu acho que quando a gente tem um líder que é respeitoso, que não é machista, que é uma pessoa que olha pela meritocracia e pelas capacidades, a gente tem meio caminho andado. Então, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres, escolha bem seu chefe ou sua chefe, porque o machismo não vem só dos homens, né? Eu tenho hoje a sorte de ter um chefe incrível, sorte não porque eu escolhi, ele me escolheu, não é uma escolha mútua, mas eu já tive chefes muito ruins, né? A Cláudia fala que muito do exemplo dela para ir ser líder porque teve líderes muito ruins. Então, eu acredito que temos que escolher bem o nosso chefe, escolher bem a nossa empresa, onde estamos e para onde vamos. Isso é fundamental. Em termos de exemplos não positivos, já vários, assim, várias situações. Vi muito também com colegas, assim, de assédio. Tem de tudo, né? Eu acho que isso não é específico de tecnologia ou de produto, isso é cultura que a gente tem que mudar, né? Mas muitas situações, assim, cara, acontece.
desde questões de salário, acontece bastante também. É difícil. Muito, muito doido. E para a gente falar um pouco mais de produtos também, mas ainda sem esquecer a causa, que dica você poderia dar para as mulheres que estão nos assistindo, que querem ir para a área de produto ou que estão na área de produto? Talvez assim como você, né? Que não foi produto sempre, mas você fez uma transição assim. Ah, que demais! Muito bom. Temos um convidado ou uma convidada especial. Meme, né? Vai aparecer um meme no vídeo. Mágico. Olha, o conselho que eu diria é o seguinte. Primeiro, planeje sua vida. Você precisa planejar. Não entenda planejamento como uma camisa de força, mas saiba para onde você quer ir. Se você está em um emprego que você não gosta muito, que acontece, né? Todos passamos por isso. Pense assim, que posição me interessa? Onde eu poderia estar? E comece a planejar. Entenda as competências que você precisa e vá aprender. Volte para a escola. Busque gente, faça mentoria, vá no conhecido do conhecido do conhecido. Peça para conversar. As pessoas, no geral, estão bastante disponíveis, mais do que a gente imagina. Então, a primeira coisa, saiba para onde quer ir, planeje em cima, busque os recursos, seja cursos, pessoas. Entenda o estudo como um investimento. Hoje a gente fala muito em investir em bolsa, né? Acho que tem que investir em bolsa. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem dinheiro que tenha rendimento melhor do que o estudo. As pessoas pensam que elas têm que pegar R$ 500 e colocar na bolsa. Com certeza é importante. Mas olha, muitas vezes aqueles R$ 500 ou 250 podem render muito mais que R$ 500 no Ibovespa. Viu? Com a vantagem de que altos e baixos não tiram o seu conhecimento. Eu sempre trabalhei na minha vida, nos últimos 5, 6 anos, com 10% do meu salário em budget para curso. Curso e estudo. Não deixe de fazer isso, não deixe de estudar, nunca. Hoje em dia, as empresas querem pessoas que sabem aprender. Eu sei que é um discurso meio batido, mas isso vale para as mulheres, então esteja. E uma vez que você sentou na cadeira ou tem o trabalho que você gostaria, pense sempre no que será o seu próximo passo. Será que é uma posição aqui, uma posição ali? E repita esse exercício de planejamento onde eu quero estar progressivamente. Nossa, eu já estou satisfeita. Tudo bem, eu acho que é difícil a gente chegar, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente ambiciona outras coisas. Mas não deixe de aprender, saiba para onde quer ir, não deixe de aprender e ter o seu planejamento, invista seus recursos em estudo e pense sempre no próximo passo. Pense na sua vida como um jogo de xadrez. Esteja sempre algumas rodadas para frente. Isso vai te evitar ser pega de surpresa. Eu queria falar uma coisa, eu sei que eu não sou muito exemplo para isso, mas para as mulheres que querem ser mães, eu acho que esse planejamento tem que ter um dual track, entendeu? O que eu vou querer dizer? Tente concatenar as duas esteiras, a esteira do profissional e a esteira da realização da maternidade, porque isso pode também te ajudar a tentar encontrar o melhor momento para ser mãe ou o melhor momento para mudar de carreira, fazer um curso, ter uma promoção. Você precisa ver a sua vida como uma dual, triple, whatever sprint. E precisa ter essas múltiplas vias, entende? Porque senão vai ficar difícil. Você também não quer ser uma mulher tão realizada na esfera profissional e ter uma vida pessoal que não te satisfaz, seja com a maternidade ou não, porque a maternidade também não é uma possibilidade para todas, ou um desejo de todas, né? Então, eu diria que é preciso fazer esse exercício. E esse equilíbrio é muito difícil. Entende porque gera cobrança? Porque nós somos muitas, né? Tem um livro também chamado A Mística Feminina, que quem me indicou foi uma colega minha, Bárbara, a Cíntia, que explica um pouco sobre isso, que a felicidade para a mulher é encontrar vamos dizer assim, as suas múltiplas possibilidades na vida e empregar o seu potencial pleno. E que isso não passe só por ter uma carreira, ou só por ter uma família, ou só por se doar à comunidade, mas que a gente precisa exercitar esse equilíbrio
nas diversas áreas da vida. É um livro antigo, tem 50 anos, se você for ler, você vai sentir o tom da época, né? Que é um livro dos anos 60, 70, mas ele é importante até os dias atuais. A gente precisa encontrar o nosso equilíbrio, e é bastante complexo no nosso caso. Incrível. Achei tudo isso maravilhoso. E se você me permite, posso também fazer minha contribuição quando você fala de cursos de formação ali, não especificamente para mulheres, mas para homens e mulheres, porque eu vejo muito essa discussão em todos os grupos que eu participo, sem exceção. É quando alguém manda algum link de algum curso, seja no Slack, no WhatsApp, no Telegram, e a galera pergunta, pessoal, esse curso aqui vale a pena? Eu acho que isso joga tão contra essa história da formação e do investimento em formação, e eu estou muito contigo de que a gente precisa investir no mercado financeiro para pensar num futuro um pouco mais tranquilo, mas também concordo com você que o melhor investimento é na formação. Isso às vezes parece custoso quando a gente tem um salário menor, mas primeiro a gente estuda e depois o salário vem. E quando eu acho que essa frase de esse curso vale a pena, isso me deixa um pouco assim preocupado, é porque digamos que você faça um curso, digamos que esse curso te retorne 10%, seja de um conteúdo que você nunca viu ou o que as pessoas subestimam muito, te faz conectar pontos diferentes. E que vai mudando com o passar do tempo, vai mudando com a sua maturidade. Se eu fizer um mesmo curso hoje que eu fiz há 5 anos atrás, eu vou ter uma outra leitura sobre ele e vou conectar pontos diferentes. Exato. Então, se esse curso só valesse 10%, ele tem uma rentabilidade melhor do que muito produto financeiro que você vai ter aí. E não existe um investimento que te dá isso, digamos, em 16 horas, 40 horas, 360 horas, que é de uma pós-graduação, por exemplo. Nesse espaço de tempo, nada rentabiliza tanto quanto um curso que te deu só 10%, sabe? Então, os cursos valem a pena. Sim. Para nós, pessoas que a gente não precisa escolher entre fazer um curso e comer, ou fazer um curso e pagar o aluguel, o curso vale muito a pena. Nós estamos dentro de um universo de extremo privilégio, de possibilidades e oportunidades e horizontes. Então, para nós, sim, a decisão é essa. Mas, infelizmente, não é a condição da maior parte da população. Por isso que, bom, temos eleição esse final de semana, né? Mas o que sempre me chama mais a atenção é o investimento em educação, absolutamente em todas as circunstâncias, porque não existe como tirar as pessoas da pobreza sem educação. Não existe, não existe, não existe. Está nos economistas, do Davi Ricardo ao Marx, os primeiros, passando pelo Friedman. A produtividade, você pode chamar de mais-valia, de capital, você precisa que as pessoas tenham uma produtividade melhor. E isso só vem com a educação, gente. Simples como isso. Então, invista que vale a pena. Invista, 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 invista em você. Né? E educação, gente, educação é não só cursos formais, mas livros, workshops, meetups, cursos também de soft skills, que são importantíssimos na área de produto. Tudo isso E também tem um investimento muito importante, né? Que é a terapia. Esse é o maior de todos. Invista em você. Eu acho que o conselho é, mulheres, invistam em você. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso one-on-one de hoje. De antemão, eu te agradeço demais, porque eu sei que tem muitas coisas acontecendo, encontrar um espaço na agenda é difícil. E obrigado também por ter trazido tanta coisa rica para essa conversa. E para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta, ou enfim, promover uma reflexão e você me ajudar com essa reflexão também. Me colocando no lugar de um homem branco hétero, assim, o que eu deveria saber sobre mulheres, sobre feminismo, e o que a nossa comunidade poderia saber? Cara, por mais... Nossa, que pergunta difícil, não sei. Acho que o que precisa saber é preciso ter empatia, né? Não é só com as mulheres, é com os negros, com as mulheres negras, com os trans. Tem empatia, né? Eu aprendi que empatia não é entender. Empatia é olhar, empatizar, compreender e não julgar. Eu acho que ter empatia no nosso dia a dia é um exercício importantíssimo. E o segundo é escute. Escute um pouco mais. Eu acredito que os homens, muitas vezes,
tem um impulso, embora as mulheres falem muito, né? Dizem que as mulheres falam muito, mas eu percebo que nos ambientes corporativos os homens poderiam escutar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigado. E, gente, é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje. Thaís, obrigado. Se tiver algum recado, o tempo é seu. E, comunidade, vamos trabalhar por tudo isso. Recado, eu queria dar um recado para duas mulheres que me ajudaram demais. Né? Uma delas não está mais aqui, que é a minha avó, que só estudou até o 3º ano, porque foi trabalhar de doméstica numa casa, cuidar de criança, e que me ensinou que educação é tudo. E a segunda mulher é a minha mãe, que trabalhou 25 anos no banco para poder pagar nossa escola, minha e da minha irmã, para a gente poder fazer faculdade pública e não precisar estudar à noite como ela. Para essas mulheres que trabalharam tanto e se doaram tanto, eu agradeço muito. Thaís, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por tudo que você trouxe para a gente. E tomara que a tua fala reverbere cada vez mais e que a gente tenha uma comunidade de produto, de tecnologia corporativo muito melhor do que a gente tem hoje. Obrigado. Com certeza. Vai dar certo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.